Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlane, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, ele também foi inspirado aí em um problema que eu estou resolvendo no meu dia a dia, né? Então eu queria trazer um pouquinho dessa aplicação, de como que eu resolvi esse problema e de como que a gente chegou a esse problema. Então é bastante legal só para compartilhar um pouquinho dessa racional, né? De como que eu cheguei nessa solução e o que envolve nisso. E só para vocês terem uma ideia, o que a gente vai falar aqui hoje é um tempo que a gente adiciona quando a gente precisa fazer várias operações em um serviço remoto, né? Então conhecido como Round Trip Time, tá? Então, que seria mais ou menos o tempo de ida e volta, né? Então, como que isso pode impactar quando você está fazendo alguma operação. Isso vale para banco de dados, vale para cache, vale para vários fatores, mas eu vou explicar como que a gente chegou nesse ponto, tá? Então, qual mais ou menos o problema que a gente estava resolvendo, porque ele tem a ver com um vídeo anterior que a gente já fez sobre Rate Limit, tá? Então, utilizando o RADs. Então, se você viu esse vídeo ou não viu esse vídeo ainda, tem um card aqui para você acompanhar esse vídeo, bem legal, tá? Então, como que a gente pode implementar uma limitação do número de requisições que um serviço está recebendo. Vale bastante a pena para você entender um pouquinho mais dessa ideia, tá? E o seguinte, qual que é o grande detalhe que a gente estava tentando resolver? A gente tem um rate limit, que é igualzinho ao que a gente fez no vídeo que está no card, e depois a gente tem um rate limit dentro do serviço. Então, a gente tem lá uma funcionalidade que roda desplugada de tela, né? Então ele é um worker ali que faz algumas operações em background e a gente precisa, de alguma forma, limitar que esse worker faça alguma operação exagerada. Seria um rate limit aplicado nesse worker. Estou simplificando aqui para não expor detalhes do projeto em si, mas seria o equivalente a definir o rate limit, porém, num worker. Qual que é a diferença nesse cenário? Imagine o seguinte, que a gente tem que mandar 1 milhão, né, de itens ou fazer 1 milhão de operações, porém, eu não posso deixar que essas operações se repitam. Então, seria mais ou menos a gente fazer um rate limit para essa 1 milhão de mensagens, 10 mil mensagens, 1000 mensagens, enfim, para um número muito grande de mensagens. E aí, qual que é o detalhe? A gente começou implementando exatamente como a gente fez com o rate limit. Então, para cada requisição, né, para cada operação que eu fizesse, eu ia e checava se eu podia executar novamente. Então, eu desacelerava esse envio acelerado, esse processamento acelerado, utilizando o mesmo processo que a gente já fez com o Rate Limit. Porém, existe um detalhe. Como a gente processava lotes muito grandes de dados, toda vez que eu vou e checo item por item, porque eu precisava checar item por item, a gente tem um problema, que é o problema do Round Trip Time, né, que é o tempo de você ir e voltar para buscar uma informação. Só para a gente ter uma ideia, é o seguinte. Então eu tenho aqui o meu cliente e tenho o meu servidor. E aqui pode ser o cliente e servidor de qualquer coisa, né? Então pode ser a sua máquina para o servidor, pode ser um cliente de banco de dados para o banco de dados. A ideia aqui é a mesma. Então o que acontece? O Round Trip Time é o tempo de você ir e trazer a informação. Está bastante relacionado, inclusive, também com o Request Response, né? Então, é esse tempo da sua requisição chegar lá, ser processada e ser devolvida. Qual que é o grande detalhe? Imagine, no primeiro vídeo a gente falou sobre o Rate Limit. Então, a gente fazia para cada requisição aqui do browser, para o servidor, ele retornava. O Round Trip Time, para a gente, naquele cenário, ele não era tão problemático. Por quê? Porque a gente fazia poucas vezes. Agora, qual que é o cenário, né? Então, a gente tem um servidor falando com outro servidor, que do ponto de vista arquitetural, um é cliente e o outro é servidor, tá? Mas são dois servidores. Mas, vamos colocar aqui um cliente e um server. Porém, aqui, ó, a gente tem essa operação se repetindo demais. Então, eu tenho, por exemplo, ela acontecendo aqui 1000 vezes. Enquanto aqui em cima a gente tinha acontecendo somente uma vez. Então, olha só a diferença. 1000 vezes eu vou e volto, né? Então, seria a mesma coisa de você ter que subir a escada do seu prédio para chegar no seu apartamento 1000 vezes, levando cada hora um lápis, né? Sendo que você tem que levar a caixa de lápis inteiro. Então, é muito esforço desse ida e volta. E isso que a gente chama round trip time, tá? Então, é esse ida e volta, né? Então, é o tempo de ida e volta. O que é mais importante aqui? Não se preocupa com o termo, se preocupe com o conceito. Então, o que é mais fácil? A gente ir várias vezes no lugar buscar alguma coisa ou ir uma vez só e buscar muita coisa? E aí tem um detalhe, precisa existir um balanço, tá? O
Que balanço é esse? Se você for copiar vários arquivos pequenos na sua máquina, você vai reparar que vai demorar mais tempo do que você copiar um arquivo grande do mesmo tamanho. Então vamos supor, se você tem 1000 arquivos de 1 mega, é mais pesado, é mais demorado, aliás, do que você copiar um arquivo de 1000 megas. Tá? Então, por que disso? Também pelo problema do round trip. Quando a gente fala de cliente-servidor, a gente tem outros problemas. Por quê? Porque são máquinas trabalhando remotamente. Então, eu tenho uma requisição saindo, indo para a rede e assim por diante para fazer isso. Se o seu Redis, por exemplo, está na mesma máquina, você também tem um pouquinho desse round trip, porque você está saindo de um processo e indo para outro. Tá? Então, existe esse tempo de ida e volta da mesma forma. Tá? Então, é bastante importante a gente entender que existe isso. Para banco de dados também existe isso. Então, se você mandar 1000 carries separadas, o tempo é diferente de você mandar um lote de carries. É o mesmo conceito, tá, aplicado a diferentes cenários. Então, é entender que existe esse tempo que a gente perde. Então, o que a gente consegue aproveitar nesse tempo, tá? E, aliás, tem um outro detalhe que é importante, né? A gente tem autenticação, tem vários fatores que a gente faz 1000 vezes. Então, se a gente conseguir fazer uma vez só, seria muito melhor, né? Então, a ideia do round trip é isso, tá? De você entender que round trip time, né? Também é conhecido como RTT, de você saber que você tem esse tempo que você perde indo e voltando. Então, se você conseguir levar mais coisas, você consegue economizar nessas outras operações, como autenticação, esse fato de ir e voltar e tudo mais. A gente vai fazer aqui um exemplo na prática, só para a gente começar a ter um pouquinho dessa sensação, dessa percepção de performance, tá? E aí o que acontece? Vale para qualquer outra operação, tá? Então, vale para copiar arquivo, vale para banco de dados, enfim, tá? Vale para vários outros processos. Para esse processo aqui, inclusive no problema que eu resolvi, era no problema com Redis, tá? Então, eu precisava verificar lotes grandes de dados, se eles já tinham sido processados, e aí a gente utilizou o Redis para isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que é, qual o impacto disso. Outro ponto importante, principalmente para esse problema que a gente estava resolvendo, é o seguinte: o tipo da operação que a gente está utilizando, tá? Então, qual a complexidade da operação que você está realizando? Então, uma outra discussão que a gente teve na resolução desse problema é, beleza, eu vou juntar essas requisições todas. Beleza, mas dentro do Redis, qual a complexidade dessa operação? Então, o que acontece? Eu vou ter 1000 vezes o quê, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, tem alguns comandos, msys, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Member, ó, o sysmember, que eu lembro que ele é odd-n, ou odd1, né? Peraí. Então, é sysmember, ou sysmembers, odd-n, achei um de odd. Então, olha só que interessante. Se a gente fosse utilizar essa operação aqui no Redis, mesmo que eu use um lote, olha só que interessante. Eu tenho um outro detalhe. Eu vou ter um odd-n, né? Então, dependendo do tamanho do meu set aqui, que é esse, se ele é membro de uma lista, etc., eu vou ter um problema, porque eu tenho esse odd-n. Então, se eu multiplicar 1000 vezes por odd-n, a gente não tem exatamente 1000n, porque em Big O muda um pouquinho. A gente tem um vídeo sobre o Big O aqui no canal. Ele seria odd-n mesmo, porque ele aumenta a complexidade em razão de n. Quanto mais itens a gente tem, pior a performance. Então, quanto maior esse número, teoricamente, pior a performance. Então, durante a discussão desse problema, a gente também chegou a discutir sobre isso. Se a gente consegue fazer ou com odd-n, ou ainda, que foi o que a gente fez com o set. E o set, ele tem odd1. O que significa odd1? Não importa a quantidade de itens que você está gerenciando, ele sempre vai ter um tempo fixo, um tempo constante. Isso é muito bom, porque não importa se eu estou testando ou fazendo para 1000 ou para 1, o meu tempo vai ser o mesmo. É lógico que aqui as operações e como a gente resolveu o problema é diferente, né? Lá a gente tinha uma lista, aqui a gente tem itens esparsos, tá? Mas esse é um outro ponto de atenção, tá? A complexidade de cada um desses itens, tá? Então, o que a gente fez? Beleza, a gente entendeu que para o Redis tá ok. A operação que a gente está usando para o Redis, ela está constante. Então, isso é muito bom, tá? O que a gente precisa fazer agora é
achar um jeito de lidar com o round trip, tá? Então, como que eu consigo ir menos vezes no Redis ou juntar essas operações para fazer uma operação só? E olha só que legal, isso é uma discussão que aconteceu na resolução desse problema, tá? Então, durante a solução desse problema, a gente foi discutindo para chegar nessa conclusão. Então, a gente fez a discussão de qual o comando que a gente vai utilizar no Redis, qual a estrutura de dados que a gente vai utilizar. Se a gente, depois que a gente fez, beleza, eu preciso mandar um lote inteiro para checar esse lote. Como que eu vou fazer para fazer isso melhor, né? Então, para evitar ou para reduzir esse round trip timing, tá? Então, esse tempo de ida e vinda, como que eu posso fazer para fazer isso, tá? Então, depois de toda essa discussão, a gente chegou em uma possível solução que eu vou comparar para vocês aqui, tá? E isso, inclusive, é uma das coisas que eu faço bastante lá no exterior. A gente compara as soluções. Então, beleza, eu tenho esse caminho. Muitas vezes a gente tem a documentação que resolve, igual, por exemplo, qual comando do Redis que eu uso. A própria documentação do Redis vai te ajudar, porque você tem lá a complexidade. Então, OD1, ODN e assim por diante. E depois, nesses casos igual de performance de lotes, etc., o que a gente faz? A gente faz uma prova de conceito e consolida os resultados. Vou mostrar uma ideia aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia. Existem ferramentas para fazer isso, a gente já mostrou, inclusive, o AutoCannon para fazer com requisições, etc. Aqui é só uma ideia para a gente entender um pouquinho, tá? Então, é o seguinte, o que eu já tenho aqui? Eu já tenho um projeto com o IO Redis instalado, tá? Só isso, só para a gente conectar no Redis. E eu vou chamar aqui de test, de batch.js. A ideia aqui é a gente fazer bem simples, tá? Então, não vou deixar muito complexo aqui, não. Então, const Redis é igual require Redis. Aliás, IO Redis. IO Redis é um dos clients que a gente tem para Redis. Então, const Redis é igual new Redis. E aí o que acontece? Vamos fazer aqui um const run. Só para a gente rodar assincronamente e um run aqui. Vou colocar esse cara como async. Beleza. O que eu preciso fazer? No IO Redis eu não preciso conectar, tá? Ele gerencia para mim automaticamente. Mas o que eu preciso fazer? Só para a gente ter uma ideia do que a gente precisa resolver aqui. Vamos supor que eu preciso fazer aqui um await redis.set, por exemplo, que a gente descobriu que era o set que a gente queria usar. E aí eu vou fazer um teste. Olá. E aí eu vou colocar aqui uma expiração. O que é legal, tá? O IO Redis, ele usa o próprio comando, tá? Então esse comando aqui é o mesmo comando que a gente usa dentro do Redis. Então, no Redis, o comando ele é uma string, né? Então, no IO Redis você consegue fazer exatamente a mesma coisa. Então, você não precisa dar um nome para os parâmetros, desde que você siga a mesma ordem. Então, por exemplo, a expiração em 10 segundos, por exemplo. E aí, o que acontece? No meu caso aqui, eu usei o getSet. Então, vou mostrar o porquê. Então, eu tenho aqui um get. Então, o que ele faz? Ele vai setar a informação para mim e ele vai tentar trazer esse valor também. Eu vou colocar um console log, vai ficar um pouco mais claro. Então, essa é a operação que eu preciso fazer, que inclusive é a operação que eu utilizei para verificar o valor. Então, a primeira vez que eu rodei, ele volta null. Segunda vez, olá. Terceira vez, olá. Se eu esperar 10 segundos, ele vai retornar null de novo. Então, qual que é a ideia? Eu seto um valor, se ele não existe no Redis, tá? Então, se essa aqui não existe no Redis, eu vou ter um valor null retornado. Se ela existe, eu vou retornar o valor que existe. E vou setar o novo valor. E olha que legal, null de novo. Olá. Então, o que acontece? Eu consigo frear o meu lote utilizando essa ideia, tá? Então, e com uma operação só. Se a gente for olhar dentro do getSet, né, que é uma variação do set, que é esse getSet aqui, ele também é OD1. Então, eu consigo fazer um get e um set com complexidade OD1, tá? Então, eu consigo poupar pelo menos um comando aqui já fazendo dessa maneira. Legal. Agora, eu preciso entender como que isso se comporta, ou como que essa operação se comporta na escala. Então, o que eu posso fazer? Só para a gente testar, for let
I igual a 0, I menor que 100, I mais mais. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou comentar aqui por enquanto o console log value e a gente vai fazer o seguinte, console.time, vou chamar só de set aqui. No final do meu loop, console.log, console.timeEnd, e aí eu vou falar qual que é o meu label, né? Então, nesse caso aqui é set e set. Então vamos rodar aqui para a gente ver. Então olha só, para eu rodar 100 vezes eu gastei 66 milissegundos. Não está ruim, tá? O Redis é muito bom. Porém, a gente pode ter lotes maiores, então talvez um lote de 1000. Para 1000 ele já gastou meio segundo. Para 10.000 ele já vai gastar alguns segundos, tá? Então, reparem, ó, que ele não sobe, ele está subindo bem na mesma proporção, né? Então, a gente já está multiplicando por 10 praticamente aqui o tempo. Mas percebam que ele saiu de 519 milissegundos para 4,7 segundos. Para checar, né, para fazer esse get set de 10.000 itens. Legal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse comando indo e voltando 10.000 vezes do Redis. Tá? Esse é o round time trip, aliás, round trip time, falei, enrosquei aqui para falar, de 10.000 vezes. E se a gente consolidasse, né? Então, eu faço um lote com essas 10.000 operações e mando de uma vez. E aí, a gente tem uma forma de fazer isso, tá? No caso do I/O Redis, o que a gente faz é o seguinte, a gente tem uma pipeline, e aí eu consigo fazer redis.pipeline. E o que eu faço? Ao invés de eu rodar o meu comando direto no Redis, eu rodo na pipeline e eu peço para a pipeline ser rodado. Então, olha a diferença. Eu vou fazer a mesma coisa, inclusive eu vou copiar aqui do ponto para frente e eu vou fazer o seguinte. Pipeline.set, tá? O mesmo comando, tá? A única diferença é que eu estou rodando dentro de uma pipeline. O que ele está fazendo aqui agora? Se eu fizer 10.000 vezes isso, ele vai fazer as 10.000 vezes dentro de um lote. E aí, ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para executar essa pipeline. Então, pipeline.exec. E aí eu posso fazer aqui um await. Então, olha só que interessante. Ele consegue concatenar tanto essas operações que eu não preciso nem fazer um await. Eu não vou esperar uma por uma. Ele vai ser sequencial, mas ele vai o lote inteiro para lá. Beleza. Quando eu faço esse exec, eu tenho os valores de retorno também. Const values. Aqui eu vou ter uma lista de retorno, né? E olha só, vamos executar para a gente ver o que acontece. Se eu colocar aqui um console log, values. Eu vou reduzir aqui um pouquinho só para a gente ficar um pouco mais fácil. Então olha só, o primeiro aqui ele setou o valor, né? O teste. Por isso que dentro do meu values aqui eu tenho um null e um olá. O olá é o valor de retorno do comando, tá? Então o que ele faz? Se eu tiver 10 vezes esse comando, ele vai retornar um vetor com 10 itens dentro. Para o teste ficar um pouquinho mais interessante, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui na key, ó. Então eu vou colocar esse cara só como teste1, tracinho, mais i. Então eu quero fazer aqui variar. E eu vou usar essa mesma ideia aqui embaixo. Então eu vou pegar esse cara, vou multiplicar o meu pipeline e eu vou usar a mesma ideia. Então aqui é o teste 1 tracinho, aqui vai ser o teste 2 tracinho mais i. Só para a gente ter uma ideia de como que ele vai se comportar. Vamos rodar novamente. Olha só que legal. Agora a gente viu que ele tem uma lista com todos os nulls. Qual que é a ideia disso, tá? Ele vai retornar sempre null no primeiro e o segundo valor aqui ele vai retornar equivalente ao primeiro, tá? E ele traz na sequência, então isso é bastante importante. Outra coisa que é legal, vamos medir agora o tempo, né? Então a nossa intenção é saber como que ele varia. Vamos colocar outra coisa aqui, const batch é igual a 1000. E eu vou colocar aqui menor que batch.
só para a gente conseguir variar o tamanho do teste. Vamos fazer aqui também, ó, console.time, pipeline, console.timeEnd, pipeline. Vou tirar o console log para a gente não sujar tanto aqui a saída e vamos testar. Então, olha só, com 1000 itens, olha a diferença desse round trip time, tá? No set, que eu estou mandando os comandos separadamente, a gente está gastando 506 milissegundos. Na pipeline, que eu estou juntando esses 1000 comandos e mandando de uma vez, eu estou gastando 2,54 milissegundos. Estou testando a mesma máquina, etc., mas perceba que na proporção, se eu colocar uma máquina remota, por exemplo, essa proporção ela vai continuar seguindo, tá? Então, a tendência ali é que a gente continue seguindo com a mesma proporção. E se a gente aumentar esse tamanho de lote? A gente pode diminuir e aumentar, né? Então, se eu diminuir, ó, 81 para o set e 0,38, tá? A diferença é muito grande. Se eu aumentar para 10.000, vamos olhar como que ele vai ficar aqui. Olha só, 4 segundos para 24 milissegundos, tá? Então, assim, a diferença é bastante grande, tá? Então, qual que é a ideia? Qual que é o takeaway aqui desse vídeo? Tá? O que você tem que levar desse vídeo para você? Muitas vezes, custa muito caro você ir e voltar várias vezes do recurso que você precisa pegar. Então, muitas vezes, é mais caro você ficar indo e voltando 10.000 vezes do que você fazer um lote de 10.000 vezes para fazer aquelas operações que você precisa. Um outro ponto que é importante. Muitas vezes também não é interessante você fazer um lote tão grande, né? Então, às vezes, é melhor você fazer um lote um pouco menor. Que isso também é um cálculo que você precisa fazer. Você precisa entender a sua regra de negócio, o problema que você está resolvendo, para você entender que tamanho de lote você consegue usar. Para chegar nesse balanço de performance e a quantidade de dados que você vai mandar sem atrapalhar, digamos assim, a performance do recurso que você está utilizando, tá? E um outro ponto que é chave, bastante chave aqui, só para você ter uma ideia, existe uma coisa que rouba muito tempo quando a gente faz esses testes igual a gente está fazendo aqui. É muito importante que você não faça um console log dentro desse loop. Por quê? Olha só uma coisa interessante. Eu vou colocar um console log aqui e vou colocar um console log aqui. Só para... Aqui vai ter que ser um valor qualquer. Só para você ver a diferença que a gente tem. Não vou conseguir enxergar. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos reduzir um pouco o número aqui, que senão a gente não vai conseguir enxergar. Vou colocar 100, que a gente consegue ver aqui. Olha só. 11 e 94. Ele influencia bastante. Se eu tirar aqui, então 11,94... 11,94. Ó, o tanto que ele influencia, tá? Então o console log, ele é também um vilão. Por quê? Porque ele atrapalha o I/O, né? Ele faz entrada e saída do próprio software que a gente está fazendo, tá? Então, só para vocês entenderem que é um bias, né? É uma influência você colocar console log dentro do seu loop aqui, tá? Outra coisa que você pode fazer, rodar várias vezes, rodar com um servidor online, etc, para você consolidar esses resultados. Mas a intenção aqui é você entender e guardar que esse tempo, né? Então, se você consegue consolidar as suas idas e voltas num banco de dados, num recurso como o Redis, na hora de baixar um arquivo, o HTTP mais novo, né? A partir do 2, ele já usa essa técnica. Então, o HTTP 1, que é o protocolo que a gente usa na internet, ele ia recurso por recurso. Com o 2, agora ele faz esse string de dados para a gente. Então, a gente consegue economizar bastante nesse round trip time, tá? Nesse ida e volta toda hora, tá? Então, simplifica bastante aqui a nossa forma de otimizar operações em lote, tá? Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo e também dizer o que você está achando de vídeos como esse, né? Que eu trago algum problema que eu enfrentei no meu dia a dia, de como que a gente chegou a essa conclusão. Se você está gostando desse tipo de vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo, tá? Se inscrever no canal também. E você pode dar sugestões de vídeos, tanto aqui quanto lá no nosso Instagram, tá? Então tem os links aqui embaixo também. E eu vou ficando por aqui. Obrigado e até o próximo. Valeu!